Eu sou Maria de Lourdes. E hoje, aos meus 75 anos, carrego comigo uma história que muita gente preferia esquecer. Uma história marcada por dor, silêncio e uma ausência que nunca se preencheu com amor. Eu fui forçada a amadurecer cedo demais. Fui arrancada da infância como se ela fosse uma roupa velha e jogada num casamento que não me acolheu, me engoliu. Casei aos 15 anos com um homem de 21. Naquela época, ninguém questionava. É homem de respeito, diziam. Vai cuidar de você. Mas ninguém nunca perguntou se eu queria. Ninguém nunca quis saber se eu estava pronta. E se eu pudesse voltar no tempo, talvez não mudasse nada, porque naquela época menina nenhuma tinha escolha. Mas hoje eu tenho a minha voz, e vou usá-la para contar tudo, sem esconder as feridas, sem maquiar os gritos, porque essa é a verdade de muitas mulheres que, como eu, foram silenciadas por décadas. Eu cresci em uma cidadezinha pequena no interior do Paraná, um lugar onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, mas ninguém metia a colher quando o assunto era sofrimento dentro de casa. Eu era a caçula de 6 irmãos. Como muitas meninas pobres da roça, cresci ajudando minha mãe a lavar roupa no rio, a cozinhar no fogão de lenha e a cuidar das crianças alheias em troca de um prato de comida. Meu pai era um homem rude, desses que falavam mais com o cinto do que com a boca. Nunca tive muito afeto vindo dele. Minha mãe era submissa, silenciosa, o tipo de mulher que aprendia desde cedo que obedecer era mais seguro do que perguntar. Foi nesse ambiente que eu aprendi a engolir o choro, a esconder as vontades e a abaixar a cabeça. Eu nem sabia o que era sonhar. Só sabia que tinha que sobreviver. Foi aos 14 anos que conheci Cláudio. Ele era filho de um amigo do meu pai, vinha de uma família um pouco mais abastada que a nossa, e me olhou como se eu fosse uma prenda. Eu, com meu vestido surrado e os pés rachados da lida, não entendi direito quando ele começou a aparecer mais na minha casa. Ele me dava balinhas, dizia que eu era bonita para a idade. Me elogiava quando eu abaixava os olhos, como se submissão fosse charme. Aos poucos, ele foi ganhando a simpatia da minha mãe. Já meu pai não demorou muito para dizer que era hora de virar mulher e que Cláudio seria meu destino. Eu não tive escolha. Uma noite, minha mãe me chamou no quarto, entregou um enxoval simples, bordado às pressas pelas vizinhas, e disse que meu casamento seria dali 2 semanas. Lembro do gosto de sangue que veio à boca, porque eu mordi forte o lábio para não chorar. Mas chorei escondida, porque eu sabia, alguma coisa dentro de mim dizia que aquilo não ia terminar bem. O casamento foi simples, mas a cerimônia parecia um velório disfarçado. As mulheres me abraçavam com pesar, como se estivessem me entregando para o abate. Eu, vestida de branco, sentia vergonha. Vergonha do corpo que eu ainda nem entendia. Vergonha dos olhares que me pesavam nos ombros. Naquela noite, quando cheguei na casa de Cláudio, uma casinha com 2 cômodos, no fim de uma estrada de terra, fui recebida com um beijo bruto e uma exigência. Agora você é minha mulher. E vai fazer tudo o que eu mandar. E foi assim que começou minha prisão. Uma prisão sem grades, mas com paredes sujas de silêncio. Nos primeiros meses, eu ainda achava que ele ia mudar. Ele saía para trabalhar e voltava bêbado. Às vezes me trazia um pedaço de pão, às vezes só gritos. A primeira vez que ele me bateu foi porque o arroz queimou. A panela ainda estava no fogão, fervendo. Ele pegou meu braço com força, me empurrou contra a parede e disse que eu era inútil. Eu fiquei no chão, sentada, sentindo o calor da parede fria nas costas e o coração querendo fugir do peito. Não gritei, não chorei, porque eu já sabia. Se chorasse, apanhava mais. Cláudio me usava. Usava meu corpo como se fosse dele. Não perguntava, não esperava. Era a força. E mesmo quando eu dizia não, ele ria e dizia, mulher minha não tem querer. Eu era uma boneca viva, e todos os dias morria um pedaço de mim. Eu não podia voltar para a casa dos meus pais. Meu pai dizia que mulher que larga marido é vergonha para a família. Minha mãe chorava baixo quando eu aparecia com o rosto machucado, mas não fazia nada. Seja forte, ela dizia.
É assim mesmo. Eu me sentia morta por dentro, mas o mundo exigia que eu sorrisse na frente dos outros. Passaram-se os anos, e a violência virou rotina. Ele me traía descaradamente. Sumia por dias, voltava fedendo a perfume barato e batom na camisa. E quando eu perguntava qualquer coisa, levava tapa. Quem sustenta essa casa sou eu. Você cala a boca. Ele gritava. Eu queria fugir, mas para onde? Com que dinheiro? Nem minha certidão de nascimento eu tinha em mãos. Ele escondia meus documentos. Me trancava em casa quando saia. E o mais cruel é que ninguém achava estranho. Naquele tempo, a dor das mulheres era normalizada. Ninguém queria saber o que se passava por trás das cortinas fechadas. Houve uma noite em especial que ficou marcada em mim. Ele voltou alterado, mais bêbado do que nunca, e me arrastou para o quarto. Eu implorei. Eu chorei. Eu disse que estava doente, com febre. Mas ele me ignorou. E naquela noite foi diferente. Eu não só chorei. Eu quebrei. Por dentro, me despedaçava como um copo jogado contra o chão. Depois daquela noite, eu nunca mais fui a mesma. Eu comecei a sentir ódio. Um ódio frio, silencioso. Um ódio que crescia no escuro e me fazia desejar que ele desaparecesse. Pela primeira vez, eu desejava que ele morresse. E isso me assustava. Mas como a vida é irônica, foi ele quem começou a definhar. Cláudio foi diagnosticado com uma doença grave, uma espécie de degeneração muscular que o deixou cada vez mais fraco, dependente, preso a uma cama. Ele precisava de cuidados. Precisava de mim. Mas eu não conseguia. Cada colher de sopa que eu levava tremia na minha mão. Cada banho que eu dava era como enfiar o dedo em uma ferida aberta. Ele me pedia perdão, dizia que se arrependeu. Chorava como criança. Mas eu só via um monstro. Só lembrava dos socos, dos gritos, das noites forçadas. Eu não perdoei. E essa decisão ainda me acompanha. A doença de Cláudio avançou depressa. Era como se o tempo estivesse cobrando tudo o que ele fez, cada tapa, cada noite em que me violentou, cada lágrima que me obrigou a esconder. Ele já não conseguia mais andar, mal segurava um copo d'água e sua pele ficava mais pálida a cada dia. E foi nesse momento, quando ele mais precisava de amor, de cuidado, de compaixão, que eu descobri algo sobre mim mesma. Eu não tinha mais nada para dar. Ele tinha esvaziado tudo dentro de mim. Eu estava seca por dentro. Ele me chamava de Lurdinha, como fazia quando queria me manipular, mas aquele apelido soava como veneno. Eu olhava para ele e lembrava de todas as vezes em que eu gritei por socorro dentro de mim e ele ria. Agora era ele quem gritava, implorava e eu só ouvia. Eu me tornei o eco da minha própria dor, fria, distante, impenetrável. Os vizinhos começaram a perceber que ele estava mal e vinham oferecer ajuda. Alguns cochichavam quando me viam sentada no banco da varanda, enquanto Cláudio agonizava dentro do quarto. Coitada da Lurdinha, tão nova para ser viúva. Se ao menos soubessem. Eu sorria por educação, mas por dentro eu estava em paz pela primeira vez. Não era felicidade, não me entenda mal. Era a ausência da dor, era o silêncio depois da tempestade. E ele, o homem que um dia foi meu algoz, agora dependia da mulher que ele mais feriu. Queria redenção, mas não percebeu que não se limpa sangue com lágrimas. Ele queria perdão, mas perdão não é exigido, é conquistado. E Cláudio nunca quis conquistar nada, só possuir. Houve uma noite em que ele segurou minha mão, com os dedos já frágeis, tremendo, e disse: "Me perdoa, Lurdinha. Eu fui um monstro. Eu sei que fui." Eu não respondi. Fiquei ali, sentada ao lado da cama, olhando para uma parede descascada, ouvindo o barulho da chuva no telhado. Ele chorava baixinho. Aquilo poderia ter me comovido anos atrás, mas agora era tarde. Muito tarde. Eu passei tanto tempo desejando que ele reconhecesse o que me fez e quando finalmente reconheceu, eu já não era mais aquela menina de 15 anos. Eu era uma mulher calejada, ferida, com a alma coberta de cicatrizes.
Perdoar não era mais uma escolha, era um peso que eu não queria carregar. Nos últimos dias dele, eu apenas cumpria o necessário. Alimentava, trocava fraldas, medicava, mas não oferecia carinho. Não oferecia palavras doces. Às vezes, ele me chamava durante a madrugada, chorando, dizendo que estava com medo de morrer. E eu apenas dizia: "Você vai descansar logo." Era o mais próximo de consolo que eu conseguia. Ele queria redenção. Queria sair deste mundo com a consciência limpa, mas nunca pensou em limpar a minha alma antes de pedir clemência. E então chegou o dia em que ele partiu. Silenciosamente. Sem gritos. Sem drama. Apenas fechou os olhos e nunca mais abriu. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Nenhuma lágrima caiu. Nenhum alívio. Nenhuma raiva. Era como se o tempo tivesse parado, só por alguns segundos, para me mostrar que ele, enfim, não tinha mais poder sobre mim. O velório foi simples. Pouca gente apareceu. Alguns parentes distantes, um ou outro vizinho. Ninguém sabia da história por trás daquele caixão. Alguns diziam que ele foi um bom homem, trabalhador. Outros diziam que a doença redimiu ele. Mas eu fiquei sentada no banco da igreja, olhando fixamente para a madeira escura do caixão e pensando: foi embora levando todas as dores que causou. Mas não me curou. E talvez essa seja a parte mais cruel da história. Quando o agressor morre, a vítima não se liberta automaticamente. A dor continua. A memória ainda grita. E o perdão, o perdão. Ele pode até chegar um dia, mas não naquele enterro. Não naquele olhar vazio que eu lancei para o corpo dele. Eu apenas sussurrei: "Você morreu e levou o melhor de mim com você." Voltar para casa depois do enterro foi estranho. Pela primeira vez em anos, a casa estava em silêncio. Um silêncio de verdade. Não havia mais passos pesados, nem portas batendo, nem gritos. Eu podia respirar. Eu podia andar descalça sem medo. Eu podia dormir sem rezar para que ele não viesse me tocar. Mas, ao mesmo tempo, aquele vazio gritava dentro de mim. Um buraco escuro onde antes havia medo. E foi nesse buraco que eu comecei a construir quem eu sou hoje. Aos poucos, como quem junta pedaços de vidro quebrado. Eu tinha 59 anos quando ele morreu. E só ali comecei a viver de verdade. A redescobrir o gosto da comida, o valor do silêncio, a paz de um banho demorado. Mas é triste saber que precisei esperar tanto tempo para me sentir viva. Depois que Cláudio morreu, não foi como nos filmes. Não houve libertação imediata, nem uma música suave de fundo enquanto eu abria as janelas e respirava alívio. Na verdade, por muito tempo, eu continuei agindo como se ele ainda estivesse ali. Eu acordava no mesmo horário de sempre, colocava o café na mesa para 2, e só depois de alguns segundos me dava conta de que não havia ninguém mais para sentar àquela cadeira. Não era saudade, era costume. Era como se o corpo soubesse o que fazer, mesmo quando o coração já não sentia nada. Demorou para eu me habituar com o silêncio verdadeiro, com a ausência do medo. E foi aí que eu percebi o quanto eu tinha sido programada a sobreviver, não a viver. Eu comecei a revisitar memórias que, por anos, eu enterrei dentro de mim. Memórias da menina de 15 anos, da mulher de 30, da quase viúva que desejava a morte como redenção. Me peguei chorando por mim mesma, não por Cláudio, mas pela menina que eu fui e que ninguém salvou. Eu lembrava de como minha mãe me entregou sem questionar, como as vizinhas se calaram, como todo mundo dizia que era normal. E isso doía mais do que os tapas, porque eu entendi que meu sofrimento não foi um acidente, foi consequência de um sistema que preferia proteger a reputação de um homem do que a inocência de uma menina. A sociedade inteira tinha sangue nas mãos, mas ninguém queria ver. Aos poucos, comecei a sair. Fui à igreja do bairro, sentei nos bancos do fundo, ouvi sermões sobre perdão. E aquilo me corroía, porque todo mundo falava que era preciso perdoar para se libertar. Mas ninguém dizia como se faz isso. Como é que se perdoa alguém que destruiu a sua essência?
que fez do seu corpo um campo de guerra. Eu olhava para o crucifixo e perguntava em silêncio: e eu? Quem me perdoa por não conseguir perdoar? Ninguém respondia. E então eu parei de me culpar, porque descobri que o perdão não é obrigação, é escolha. E se eu escolhi não perdoar, naquele momento, era porque o peso seria ainda maior para mim. A ferida precisava cicatrizar primeiro. Com o passar dos anos, fui reconstruindo minha vida do meu jeito. Arrumei um emprego simples como cuidadora de idosos, e foi irônico, né? Logo eu, que cuidei de quem me feriu. Mas, dessa vez, era diferente. Era por escolha. Eu cuidava com carinho, com respeito. Via nos olhos daquelas pessoas a fragilidade que um dia Cláudio também teve, mas não misturava. Cada um com sua história. E ali, entre remédios, banhos e conversas lentas, eu comecei a me redescobrir. Redescobri que eu gostava de música, que eu sabia bordar com perfeição, que minha comida era elogiada por todos. Redescobri que eu ainda era capaz de amar, mesmo que não soubesse mais como receber amor. Muitas vezes me perguntavam se eu era viúva. Eu respondia que sim. E quando perguntavam se sentia falta dele, eu apenas dizia: falta não. Ficou só o silêncio. Alguns não entendiam. Outros respeitavam. Mas eu aprendi a não precisar da aprovação de ninguém. Meu tempo de agradar já tinha passado. Hoje, aos 75 anos, eu conto essa história porque não quero que outras meninas passem pelo que eu passei. Não quero que o silêncio continue matando mulheres por dentro. Quero que minha voz ecoe em algum lugar, que sirva de alerta, de consolo, de coragem. Porque se eu, que fui reduzida a nada, consegui me reconstruir, outras também podem. E sabe o mais surpreendente? Com o tempo, sem forçar, eu encontrei um tipo de paz. Uma paz que não vem do esquecimento, nem do perdão, mas da verdade. A verdade liberta. E a minha verdade, essa, eu fui vítima. Fui silenciada. Fui violentada. Mas sobrevivi. E sobreviver, para mim, já é vitória. Não preciso de medalha, nem de aplausos. Só quero que, se alguém ouvir minha história, saiba que ainda dá tempo. Dá tempo de recomeçar, mesmo aos 59, mesmo aos 75. Dá tempo de dizer não quando ninguém nunca nos permitiu. E, principalmente, dá tempo de escolher não perdoar e, ainda assim, seguir em paz. Me sinto como se estivesse assistindo a um filme antigo, onde eu era a personagem principal, mas não tinha controle do roteiro. A menina de 15 anos que entrou naquela casa com um vestido branco e olhos cheios de medo, ela ainda vive dentro de mim. Só que agora ela não chora mais. Ela observa. Ela me lembra de tudo que eu superei, e às vezes até sorri, não por ter vencido, mas por ter sobrevivido. O tempo me ensinou que algumas feridas não se curam completamente. Elas cicatrizam, sim, mas em dias frios voltam a doer. E eu aprendi a respeitar essas dores. Não escondo mais. Não me envergonho. Porque são elas que me lembram de tudo que eu suportei e tudo que ninguém viu. As marcas que Cláudio deixou não foram só físicas. Foram anos em que me calei até perder a minha própria voz. Anos em que me olhava no espelho e não sabia quem era aquela mulher de olhos apagados. Eu me transformei em sombra dentro da minha própria vida. Mas, ao longo dos anos, fui recolhendo esses pedaços. Aos poucos, sem pressa, me reconectei com o que sobrou de mim. Fui reconstruindo minha identidade. Comecei a escrever em cadernos velhos, anotar lembranças, sensações, pensamentos. Era minha terapia silenciosa. E foi nesses papéis que entendi. Eu nunca fui fraca. Nunca fui submissa por escolha. Fui obrigada. E mesmo assim, resisti. Dia após dia. Com o passar dos anos, conheci mulheres com histórias parecidas. Algumas ainda presas aos próprios agressores, outras tentando reconstruir suas vidas como eu. E comecei a falar. Em rodas de conversa na igreja, em encontros de mulheres no bairro. Contava minha história, sem florear. E vi nos olhos delas o mesmo olhar que eu carreguei por tanto tempo, o de quem quer gritar, mas não sabe como. Vi lágrimas silenciosas caírem.
Vi mãos se apertarem no colo. E, no fim, vi alívio. Porque saber que não estamos sozinhas já é um passo enorme para quem sempre viveu no escuro. Eu não era mais só Maria de Lourdes. Eu era a voz que faltava. A coragem que, por anos, me foi negada. Não foram poucos os momentos em que me questionei: será que fiz certo em não perdoar? Será que ele merecia outro fim? Mas sempre que essa dúvida vinha, eu lembrava do que ele me tirou, da juventude que eu não vivi, do corpo que ele violou, dos sonhos que ele esmagou antes mesmo que eu pudesse sonhar. E aí, a resposta vinha clara: o perdão não é moeda de troca, não é exigência, não é prêmio. É uma escolha íntima, profunda. E a minha escolha foi seguir sem ele. Não para me vingar, mas para me proteger. Porque perdoar alguém que nunca quis entender a dor que causou seria me agredir novamente. Hoje, minha casa é pequena, mas cheia de paz. Tenho minhas plantinhas, meus livros, meus cadernos. Gosto de sentar na varanda no fim da tarde, tomar meu café com pão de queijo e ouvir o som dos passarinhos. Às vezes, crianças passam correndo na rua e me lembram de tudo que eu não pude ser. Mas ao invés de tristeza, sinto gratidão. Gratidão por ter conseguido sair do outro lado da tempestade com o coração ainda pulsando. Tenho rugas, cabelos brancos, dores nos joelhos, mas tenho liberdade. E, para mim, isso vale mais que qualquer pedido de perdão tardio. Na solidão desses dias tranquilos, me pego pensando: será que ele, nos últimos segundos, entendeu o que fez? Será que pensou em tudo que tirou de mim? Talvez sim, talvez não. Mas não importa mais, porque, no fim das contas, ele se foi com o peso das próprias escolhas. E eu fiquei, com a leveza de ter sobrevivido a ele, de ter vivido o suficiente para contar minha história com minha própria voz. E isso, ninguém me tira. E agora, depois de tudo, depois de décadas calada, de uma juventude roubada e de um casamento que mais parecia uma sentença, eu posso finalmente dizer: eu me libertei. Não da forma romântica que os livros descrevem, não com um novo amor, nem com um final cheio de aplausos. Eu me libertei na solidão da maturidade, no silêncio das madrugadas em que encarei meus próprios fantasmas e sobrevivi. Eu não sou santa, não sou heroína. Eu sou humana. Fui moldada pela dor, mas não deixei que ela me definisse. E, mesmo sem perdoar Cláudio, eu fiz as pazes comigo mesma. Porque entendi que minha cura não dependia dele, dependia só de mim. Tem gente que ainda me julga, que diz: mas ele morreu pedindo perdão, por que você não deu? E eu apenas sorrio com os olhos cansados e respondo: porque quem me matou por dentro foi ele. E ele nunca me pediu desculpas quando eu ainda respirava dor. O perdão, quando forçado, vira uma continuação da violência. É como um último tapa disfarçado de bondade. E eu me recusei a viver mais um dia nessa submissão. Porque, veja bem, o que muita gente não entende é que, às vezes, negar o perdão é o único ato de justiça que uma mulher tem nas mãos quando o mundo todo a silenciou. Hoje, aos 75 anos, eu caminho devagar pelas ruas do bairro. As pessoas me cumprimentam. Algumas me chamam de Dona Lourdes Guerreira. E eu aceito o título não por vaidade, mas porque lutei mesmo. Lutei para continuar viva, para manter minha sanidade. Lutei contra uma sociedade que normalizou o sofrimento feminino. Lutei contra a culpa, contra o medo, contra a vergonha. E venci, não com glória, mas com dignidade. E se minha história tocar uma só mulher, uma só, que esteja hoje presa a um relacionamento abusivo, que esteja pensando que não há saída, então tudo que eu vivi vai ter feito sentido. Não quero piedade. Nunca quis. O que eu sempre quis era ser ouvida. Ter alguém que olhasse para mim e dissesse: eu acredito em você. Porque durante muito tempo, nem eu acreditava. Me fizeram duvidar da minha própria dor. Diziam que era coisa da minha cabeça. Que era assim mesmo. Que toda mulher sofria. Mas não é assim que tem que ser. A dor não é destino. A violência não é natural. O medo não pode ser rotina. E por isso, eu falo.
Falo alto, falo firme, falo sem vergonha. Porque por muito tempo me calaram, e agora eu sou minha própria voz. Se eu pudesse deixar uma mensagem, seria essa: não espere que a justiça venha dos outros. Faça sua própria justiça. Se não puder sair agora, planeje. Se não puder gritar, escreva. Se não puder se libertar hoje, lute para se libertar amanhã. E não se culpe por sentir raiva, por não conseguir perdoar. Você tem direito a todos os sentimentos que te habitem. E, principalmente, tem o direito de escolher o que te cura e o que não cabe mais em você. Cláudio morreu sem meu perdão, sim. Mas eu vivo com a minha verdade intacta. E isso, minha filha, vale mais do que qualquer absolvição falsa. Porque a mulher que eu sou hoje, ninguém mais quebra. E antes de encerrar minha história, quero te fazer uma pergunta. Uma só. Olha para tudo que eu vivi. Olha para a menina de 15 anos que foi obrigada a se casar, que apanhou, foi forçada, traída, humilhada e silenciada por décadas. Vê essa mulher que cuidou do próprio agressor até o último suspiro dele e mesmo assim não conseguiu perdoar. Agora me diz, com sinceridade, se fosse você no meu lugar, você perdoaria? Se fosse o seu corpo, a sua alma, o seu passado, os seus gritos abafados, você conseguiria olhar nos olhos de quem te destruiu e dizer: eu te perdoo? Essa pergunta não é só para comover, é para cutucar, é para fazer pensar. Porque o mundo é rápido para julgar, mas lento para sentir a dor do outro. Muita gente fala em perdão como se fosse uma obrigação. Mas será mesmo? Será que todo mundo tem que perdoar para seguir em frente? Ou será que, às vezes, o perdão é só mais uma forma de cobrança disfarçada? Então, agora que você conhece minha história, quero ouvir a sua voz. Me diga nos comentários, com toda a verdade do seu coração, se fosse você no meu lugar, o que teria feito? Teria perdoado ou não? A sua opinião importa. Porque talvez, no meio dessas palavras, existam outras Lourdes. Mulheres que ainda não conseguiram contar suas histórias. E talvez, lendo o que você tem a dizer, elas encontrem coragem para falar também.